Olá, alunos, sejam bem-vindos nessa aula de História. Nós iremos abordar o tema sobre a Revolução Russa. Vamos descrever qual foi o cenário dessa revolução, quem foram os seus atores, os seus protagonistas. Vamos? Tá. A Revolução Russa, no período em que se vivia a Belle Époque... Opa, professor, o que é a Belle Époque? A Belle Époque é um período em que, entre 1871 a 1914, em que teve uma grande inovação artística e de comunicação na sociedade europeia. Nesse período, enquanto a sociedade europeia, os Estados europeus estavam se desenvolvendo, a Rússia ainda era uma sociedade agrária com relações feudais. Vamos ver também como que era a Rússia czarista. Lembrando, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista, ou seja, um monarca que tinha todo o poder centralizado em suas mãos, poderes ilimitados. Prosseguindo aqui, a Rússia czarista. Quais são as características da Rússia czarista? 85% da população era formada por camponeses, ainda sob relações feudais, presos à terra. Ou seja, ainda a Rússia estava naquele processo de desenvolvimento, estava muito atrasada em relação aos estados europeus. Nos centros urbanos, inicia-se a industrialização e a construção de ferrovias. Com a intensificação da industrialização, vai ocorrer o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É um processo em que as pessoas vão sair do campo para a cidade. Então, esse processo vai ocorrer devido à industrialização. Bem, entre o fim do século XIX e o início do século XX, a política russa era marcada pela instabilidade política, o que resultou no assassinato do czar, o monarca, Alexandre II, em 1881. A população não estava muito satisfeita com algumas políticas, algumas situações que estavam ocorrendo na sociedade. A insatisfação popular era grande, sendo motivada pela falta de alimentos e pelas péssimas condições de trabalho da população urbana. Ou seja, nos centros urbanos as pessoas não tinham acesso a todo tipo de alimento, tinha uma péssima qualidade de vida, as condições de trabalho não eram insalubres, o que é insalubre? Perigosas, não tinham algo que segurava os seus direitos os trabalhadores, o proletariado, não tinha. Nesse contexto, o governo buscou maneiras de reprimir as manifestações, ou seja, ocorreu manifestações, mas nesse período, quando você reivindicar os seus direitos, muitas vezes a resposta do representante daquela época era de extrema violência, que nós iremos ver um pouquinho mais na frente nesse vídeo. Bem, o que acontece? A Rússia pré-revolucionária, qual era o cenário da Rússia pré-revolucionária? Como que ela era? Bem, vou citar aqui os partidos políticos de oposição ao czar. Sim, tinham partidos políticos que faziam oposição ao czar, o monarca naquela época. Bem, podemos citar o Partido Socialista Revolucionário, o Partido Constitucional Democrata, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esses três partidos. Cada um deles tem as suas próprias características. Vamos citar o primeiro partido, Partido Socialista Revolucionário. O Partido Socialista Revolucionário, fundado em 1903, defendia o socialismo agrário e um governo mais democrático. E era apoiado pelos camponeses, ou seja, esse partido tinha apoio da população camponesa, que praticamente era 85% da população, que ainda vivia em condições feudais, relações feudais. Tinha um Partido Constitucional Democrata, fundado em 1906, defendia uma monarquia constitucional parlamentar. Era formada pela nobreza liberal e pela burguesia. Esse partido, eles queriam um parlamento, ou seja, uma forma de limitar o parlamento, ele vai limitar a autoridade do monarca. O monarca vai ficar com poderes limitados. E temos aqui, por último, o Partido Operário Social Democrata Russo, que esse partido vai se dividir em dois. Fundado em 1898, defendia o estabelecimento do socialismo. Em 1903,
surgiram dois grupos nesse partido, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques defendiam uma transição moderada para o socialismo, com a atuação inicial da burguesia, ou seja, a transição desse governo seria um modo, posso dizer, gradativo, moderado. Enquanto isso, em contrapartida, os bolcheviques defendiam o socialismo por meio de uma revolução promovida pela população. Ou seja, a população teria que chegar ao poder e seria um modo revolucionário. Bem, até que ponto seria esse modo revolucionário? A utilização da força? Prosseguindo aqui, a Rússia, sabemos que a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial para resolver problemas internos, né, dentro da sua própria casa. E um dos fatores também, podemos falar também, a Rússia também se envolveu em outra guerra que é conhecida como a Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa é uma guerra contra o Japão, Rússia versus Japão. A disputa, estavam disputando a região da Manchúria. Quem sai vitorioso nessa disputa? Japão. A Rússia sai derrotada. E mais ainda, para piorar, com uma crise econômica. E isso vai o quê? Vai ocasionar uma insatisfação na população russa. Para piorar mais ainda a situação, teve alguns episódios que foram lamentados na história da Rússia. O Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Mesmo após a derrota da Rússia na guerra contra o Japão, os soldados do czar mantiveram-se leais. Sim, os soldados se mantiveram leais ao czar. Em 1905, quando a população de São Petersburgo se dirigiu para o Palácio de Inverno do czar, reivindicando melhorias nas condições de vida e de trabalho, a resposta do monarca russo foi um massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. As pessoas queriam ter um diálogo com o czar, queriam apresentar suas insatisfações para que o monarca pudesse tomar providências. Mas a resposta do monarca foi o quê? Usou a extrema violência. Então, houve um massacre. Por isso que esse período é conhecido como Domingo Sangrento. Bem, esse episódio intensificou a insatisfação de diversos grupos, entre eles integrantes das forças. Bem, das Forças Armadas, as Forças Armadas, camponeses, operários e estudantes ficaram insatisfeitos. Nesse contexto surgiram os sovietes. O que são os sovietes? Os sovietes são conselhos de operários que lutavam por melhores condições de trabalho e de salário. Para amenizar a situação, o czar Nicolau II ele assinou um manifesto de outubro e criou um parlamento nacional, a Duma. A Duma é o parlamento, que tinha poderes limitados pelo monarca. Ou seja, a Duma não poderia tomar todas as decisões, por causa que ainda o poder ainda estava concentrado na mão do monarca. No entanto, as manifestações populares continuaram ocorrendo. Ou seja, as pessoas queriam ver queriam que as coisas não ficassem somente no papel, mas algo concreto, visível, acontecesse. Bem, nesse período, vou citar algumas coisas sobre a Rússia na Grande Guerra. Algumas características de suma importância vocês a se aprofundar. A Rússia formou com a Inglaterra e a França a Tríplice Entente, que enfrentou a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, quem fazia parte na Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália e outros. O czar russo Nicolau II entrou na guerra com o interesse de conseguir territórios na Península Balcânica. Quem sabe a Península Balcânica fica naquela parte onde está localizada a parte do Mar Mediterrâneo, tem a Grécia, a Macedônia e outros países. Bom, a Alemanha invadiu o território russo, isso ocorreu. O exército russo não obteve êxito nas batalhas, não foi bem sucedido por falta de suprimentos e armamentos. Isso ocorreu. Nicolau II assumiu o comando das tropas e suas derrotas contribuíram ainda mais para que sua imagem ficasse impopular entre a nação, entre o povo russo. Lembrando, na Grande Guerra, os soldados russos não estavam bem estruturados, não estavam muito bem preparados. Então faltava um preparo, uma estrutura, armamentos para eles. Até botas faltavam para alguns soldados russos.
Em 1917, os integrantes do Alto Exército e da Duma exigiram a abdicação do czar. O que é abdicação? A renúncia do czar, que o fez sem resistência. Deu-se início ao período revolucionário russo. Em 1918, toda a família do czar Nicolau II foi executada. A população vai levar eles executados. Um detalhe aqui, dos 15 milhões de soldados russos convocados para a guerra, cerca de 2 milhões morreram e 4 milhões foram mutilados. É um número muito alto e assustador. Tá? Outra parte que quero falar com vocês aqui sobre as revoluções de 1917. As revoluções de 1917 ela pode se dividir em duas partes, né? O ano foi de grandes mudanças para a Rússia. Passou por grandes duas revoluções. A primeira revolução, Revolução Burguesa e a Revolução Socialista. A Revolução Burguesa de fevereiro foi liderada por Kerensky, Menshevik. Os mencheviques assumiram o poder, formaram um governo provisório e mantiveram a Rússia na Grande Guerra. O governo estabeleceu o racionamento dos alimentos, ou seja, houve um racionamento de alimentos. Por causa das constantes greves operárias, os donos das fábricas pararam a produção e os grevistas tomaram as fábricas. Lenin lançou as teses de abril, cujo lema era paz, pão e terra. As características agora da Revolução Socialista de outubro. Os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubaram o governo provisório. Houve um rompimento total das estruturas absolutistas e feudais, ou seja, todas as relações feudais foram rompidas. O Estado foi separado da Igreja, não tem mais ligação com a Igreja, o Estado, agora Estado é uma coisa, Igreja é outra. Foi estabelecida a liberdade de imprensa, ou seja, a imprensa, foi estabelecida a liberdade de imprensa, a imprensa teve um pouco mais de liberdade. Várias empresas passaram para as mãos de líderes operários. A Rússia saiu da Grande Guerra, assinada por um tratado. Então essas são as características de ambas as revoluções. Depois disso vai acontecer o quê? Para piorar a situação, uma guerra civil. A Guerra Civil de 1917 a 1922. Bem, quem são os envolvidos? O Exército Vermelho. Quem fazia parte do Exército Vermelho? Os bolcheviques. E o Exército Branco, liderado pelos membros do governo provisório, os aristocratas, latifundiários, alguns czaristas, militares e capitalistas. É importante lembrar que a população, os camponeses, estavam neutros nessa guerra civil. Qual foram as causas dessa guerra civil? Os capitalistas do Exército Branco não concordavam com as ideias do governo bolchevique, então houve uma divergência de ideias. Quais foram as consequências? Os bolcheviques venceram, a guerra civil devastou a Rússia, os bolcheviques tomaram medidas drásticas para conter um colapso geral. Tal situação fica conhecida como comunismo de guerra. Bem, eu termino essa parte aqui com vocês, tem a parte 2. Então, se aprofundem nesse tema. Até a próxima aula.